Ora, vamos falar de pedir ajuda. Hoje em dia, muita gente tem dificuldade em pedir ajuda, porque pedir ajuda é dar uma parte fraca de nós a conhecer a alguém. E isso leva as pessoas a terem muitas resistências. Por isso, hoje vamos desconstruir o que é que impede as pessoas de pedirem desculpa e qual é os seus maiores medos e receios. Por isso, pedir ajuda é quando nós não conseguimos fazer sozinhos uma coisa. Né? Algo, nós pedimos ajuda. Quando precisamos de falar. Falar é pedir ajuda. Muitas vezes nós basta-nos uma boa conversa para nós nos reorganizarmos, ganharmos energia. Por isso, é uma ajuda. Ter outra opinião é um pedido de ajuda, não é? Quando nós pensamos em determinado assunto, estamos inseguros sobre se é válido ou não a nossa solução, pedimos ajuda, geralmente a pessoas que a opinião deles é válida para nós, para vermos se estamos a decidir bem ou a decidir mal. É necessário, muitas vezes nós também pedimos ajuda ajudando. As pessoas altruístas, que durante a sua vida ajudam os outros, aquilo é um pedido de ajuda, porque elas só se sentem bem ajudando os outros, porque é na ajuda com os outros que se vêem validadas. As pessoas pensam que a sua ajuda está a melhorar a vida de alguém, que a vida vai melhorar, a pessoa vai ficar melhor e que lhe vai reconhecer a ela como sendo a origem da mudança. Isto também é um pedido de ajuda. Claro que hoje em dia nós vemos que a sociedade está muito materialista, a sociedade está muito rápida em velocidade, tudo é muito rápido. A sociedade está mais virtual, por isso a ajuda muitas vezes vem do lado virtual. Hoje em dia, quando uma pessoa quer ajuda, vai ao Google, não é? Os médicos até brincam a dizer que eles são a segunda opinião. A primeira foi a do Google, não é? Mas não deixa de ser uma ajuda, não é? É importante as pessoas saberem que até no virtual há ajuda. Quem conseguir ser autodidata, por isso autodidata é ter as capacidades e as forças suficientes para aprender ou mudar algo sozinho. Não é? No Google tem lá tudo. Não é? Se a pessoa quiser aprender a fazer algo, se quiser saber as razões porque é que a pessoa fica triste, vai ao Google, estão lá uma data de artigos e de pessoas e de vídeos que explicam às pessoas o que é. Por isso, o virtual é uma ajuda. Quando as pessoas dizem, mas eu não tenho ninguém a quem pedir ajuda, estão-se a esquecer da parte virtual. Claro que vocês têm que ir ver no virtual o que é que estão a procurar, não é? Porque pode estar lá informações erradas. Vão à parte mais credível. Por isso é que eu criei o meu canal no YouTube, porque um canal de um psicólogo, de um médico, de um enfermeiro, a falar sobre a sua área tem alguma credibilidade, porque nós estudamos o que dizemos. Por isso, na prática, estes vídeos, as pessoas não pagam nada por eles, o nosso intuito é ajudar. Por isso, temos de ter a certeza que estamos a ajudar e por isso temos que saber o que é que estamos a falar. Por isso, o virtual é uma grande ajuda. Olha, agora vamos falar e desconstruir aqui as razões porque é que as pessoas não pedem ajuda. Né? Olha, a maior parte das pessoas não pede ajuda por vergonha. Vergonha. A vergonha é algo que nós aprendemos em criança. Né? E isto, em adulto, depois, conforme nós aprendemos a vergonha, é conforme nós a vivemos. Né? Temos vergonha do que é que pensam de nós e como é que depois ficam a pensar, porque a pessoa conhece-nos de determinada maneira, quando nós partilhamos com ela um pedido de ajuda, a pessoa fica a ver um outro eu nosso. Né? E muitas vezes temos vergonha da situação. Há pessoas que têm vergonha de falar dos assuntos. Porque, por exemplo, sexualidade. Vão pedir ajuda a quem? Se elas têm vergonha da sua sexualidade, têm vergonha de partilhar a sua sexualidade com alguém. Tudo isto vem da nossa parte de como nós fomos construídos. Ora, aqui está. Em muitas situações a ajuda especializada é boa porque é uma pessoa externa ao nosso contexto. Os psicólogos, por princípio, não julgam ninguém.
Porque não ajudam, o psicólogo não consegue ajudar estando a julgar. Não é? Porque se eu estou a julgar, eu já estou a ver o que é o certo e o que é errado. Não. O certo para mim pode ser o errado para a pessoa. E o errado para a pessoa pode ser o certo para mim. Por isso, por princípio, a nossa formação académica é para nós pegarmos num problema de cabeça aberta. Tudo vale para resolver o problema no interesse da pessoa que nos está a pedir ajuda. Depois, outra razão para não pedir ajuda é a teimosia. Há pessoas que têm orgulho da sua teimosia. Passam anos a ser orgulhosos que não precisam de ajuda de ninguém. Claro que precisam, não é? É a teimosia que não os está a deixar. Porque as pessoas sempre conseguiram, não é? A pergunta que tenho que fazer é, quando alguém muito orgulhoso diz eu, na minha vida, sempre consegui resolver os meus problemas. Quanto tempo demoraram a resolver os problemas? É que há pessoas que, por tentativa e erro, demoram às vezes 1 ano, 2 anos a resolver uma coisa que se resolve no mês. Nesse 1 ano ou 2 anos, as pessoas estiveram na tentativa e erro e tiveram a sofrer, não é? Por isso é que estiveram a tentar. A teimosia não é um bom amigo quando nós temos um problema. Por isso, se vocês são teimosas e se orgulham disso, tenham atenção que, a nível de pedido de ajuda, a teimosia corre contra vocês. Os teimosos têm a orgulho nas suas competências, são capazes, por isso, geralmente e muitas vezes, até repetem as neiras, insistem nas situações até que fizeram errados. E não precisam das opiniões dos outros, porque o historial deles é de sucesso. Eles conseguiram, por isso a história da vida deles provam que eles não precisam da opinião dos outros. A minha pergunta é, se tivessem pedido ajuda em algumas situações, a vida deles tinha sucesso na mesma, mas não tinha tido tantos problemas. Porque se nós demoramos 6 meses, 1 ano ou 2 anos a resolver algo, é 6 meses, 1 ano ou 2 anos que estamos numa situação de má saúde mental, de ansiedades, de receios, de medos, de depressões. Tudo isto nos afeta. Depois, as pessoas não pedem ajuda por falta de dinheiro ou de condições. Ora, claro, há realidades de pessoas que não podem pagar, por exemplo, um psicólogo particular, não é? Aí, a única coisa que eu tenho a dizer a essas pessoas é o Sistema Nacional de Saúde, apesar de serem consultas espaçadas, tem psicólogos disponíveis. Existem muitas linhas de apoio que vocês podem recorrer. Existe o Google, no sentido de vocês irem ver as vossas problemáticas. E eu costumo aconselhar a estas pessoas dar os seguintes conselhos. Primeiro, limpem o vosso contexto. Né? Se vocês estão num contexto onde se sentem mal, tentem sair desse contexto. Isso resolve muitos dos vossos problemas. Afastem pessoas das vossas vidas que vos usam, que vos irritam, que vos metem medo, que vos criam ansiedades, que vos controlam ou que vos agridem. Não é? Isto resolve muito dos vossos problemas. E depois, leiam mais. Por exemplo, no Google tem muitas situações que vocês podem ler. Tenho medo de ser agredida. Vai ao Google. Medo de ser agredida. Aparecem lá uma data de experiências e de situações que vocês podem ler e aprender. Comparar. Ora, estes 3 conselhos que eu vos dei são grátis. As pessoas não precisam de pagar nada. Se limparem os vossos contextos, se retirarem as pessoas que vos fazem mal na vossa vida e se vocês lerem, muitos dos vossos problemas resolvem-se. Outros não. Mas isto é um início. Outra razão para as pessoas não pedirem ajudas. Os fortalhaços e as fortalhaças, né? Estas pessoas não precisam. São pessoas que têm vergonhas e também são teimosas, né? Mas não demonstram isso. Né? Por isso não há necessidade. Estas pessoas acumulam até quebrar. É geralmente a parte física que os faz quebrar. Ninguém consegue desvalorizar, ninguém consegue ajudar-me. Por isso estas pessoas desvalorizam sempre os outros. Elas é que têm a razão, elas é que sabem, elas é que têm que resolver, elas não podem contar com ninguém. Temos que ser nós, né? Isto é o tal perfil que elas deram às outras pessoas de fortalhaças, de pilares. Elas não podem quebrar. Por isso, nós, os psicólogos, temos os consultórios cheios de pessoas fortalhaças que quebraram, não é? Que depois de quebrarem a primeira vez ficam com a insegurança de que, afinal, elas também são gente, também são seres humanos. Não podem acumular tanto. Mas isto é uma das razões que as pessoas não pedem ajuda. Falta de coragem é outra dos problemas das pessoas pedirem ajuda. Muitas vezes as vítimas têm falta de coragem,
têm perigo nas vidas delas, não é? São ameaçadas, delas ou os filhos, por isso têm medo de pedir ajuda, das consequências. Outras pessoas têm falta de pedir ajuda porque muitas vezes pedir ajuda pode ser uma validação do objetivo delas. Por exemplo, as pessoas suicidas que estão a pensar em suicídio, basta falar com outras pessoas sobre o suicídio e para elas aquilo passa a ser real. E elas neste momento ainda estão numa fase de pensar. Mas é neste momento que precisam de ajuda, por isso peçam ajuda. Para o suicídio existem linhas anónimas que ninguém sabe quem vocês são, mas vocês podem falar do vosso caso. Isto é importante vocês pedirem ajuda. Outra razão para não pedir ajuda é o medo. Há pessoas que têm medo que depois de pedirem ajuda têm que mudar, não é? Têm medo do depois. Porque pedir ajuda é para mudar. Ninguém pede ajuda para ficar no mesmo. Não é? Basta alguém saber que nós temos um problema e nós já temos que mudar alguma coisa, não é? Este é um dos grandes problemas da pessoa não pedir ajuda, é o medo do depois. Por isso vamos falar quais são os medos que as pessoas têm no depois. Olha, têm medo do desconhecido, porque neste momento elas têm problemas, mas estão na sua zona de conforto. Sabem o que é que podem fazer e sabem até onde podem ir. Por isso, quando mudam, têm medo do desconhecido. Têm medo também por ele histórico. Elas já ouviram outras pessoas dizer que mudaram, que correu bem, que correu mal, que foi difícil, que não conseguiram, né? Então isto também leva as pessoas a terem medo do depois. E têm medo de tomar decisões, porque quando uma pessoa pede ajuda é para tomar decisões. Há decisões que são difíceis de tomar por causa das consequências. Aqui, por exemplo, na falta de coragem das vítimas é importante. As pessoas têm medo de tomar decisões, de fazer queixa das polícias, de expor e publicitar que aquela pessoa é um agressor. Têm medo das consequências. Por isso, a única coisa que vocês têm que ver aqui é que a ajuda especializada tem esta vantagem de nós sermos desconhecidos, de nós não julgarmos. Por isso, quando vocês falam ou são ouvidos, são escutados por alguém, isto organiza-vos mentalmente. Isto é, se calhar 50% do vosso problema fica resolvido se vocês mentalmente estiverem organizados. A ajuda especializada serve para validar erros que vocês fizerem. Vocês fizeram este erro, vamos analisar o erro e vamos ver o que é que podemos fazer no futuro para não repetirmos erros. Ou a validar objetivos. Eu quero fazer aquilo, por isso ainda não fiz, quero fazer aquilo, será bom, será mau para mim, o que é que vai acontecer no futuro se eu tomar este objetivo como ação? O psicólogo está ali para ajudar. A ajuda especializada existe para vos ensinar a analisar os vossos erros, a analisar os vossos defeitos para melhorar e reconstruir-se. Há muitas áreas na nossa vida que nós temos que mudar, reconstruir para ficar melhor. Pedir ajuda é apenas o início, não é? Têm que pedir ajuda para resolver os vossos problemas. Neste contexto de pandemia, depois do confinamento, existem saúdes mentais que estão de rastros. Peçam ajuda, porque senão vocês vão trabalhar as consequências quando neste momento podem ainda preveni-las. Não é? Não se esqueçam de, aqui no canal do YouTube, tem aqui um ok para vocês dizerem que gostaram ou não e partilhem pelos vossos amigos estes vídeos, porque é importante nós ensinarmos as pessoas a pedir ajuda.